Bom dia! Vamos para a última aula do curso, a segunda parte da aula 12 sobre instrumentos econômicos. Está aí o nosso texto de referência que vamos concluir hoje. Pegando só o gancho da última aula, nós paramos quando tínhamos acabado de ver esses três tipos de mecanismos compensatórios dos serviços ambientais, que podiam ser acordos privados, troca entre os agentes ou pagamentos pelo setor público. Ontem, fazendo uma pesquisa sobre o tema na internet, em alguns órgãos públicos, procurando saber algumas informações mais atuais, eu encontrei no site da Embrapa, que é uma instituição de excelência, né, no Brasil, formada por muitos pesquisadores, tinha uma página explicando sobre serviços ambientais e a relação deles com a agricultura, que eu achei muito interessante. Está numa seção tipo perguntas e respostas. Uma das respostas parece muito baseada no livro que nós estamos usando, o texto de referência. Então, eu deixo aí o endereço, a página, e eu peguei essas informações e coloquei num PDF para vocês, que vou deixar junto com o link desse vídeo. É interessante porque ele resume o que a gente viu na primeira parte da aula 12. E aí nós paramos justamente onde íamos entrar nos instrumentos para remuneração dos provedores de serviços ambientais, especificamente nos termos de carbono, água e biodiversidade, que vão ser os três temas que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, como a gente vai falar desse tema de carbono, eu fui seguindo bastante o texto de referência e ele traz informações que eu sei que vocês já viram em algum outro momento, até mesmo no colégio, mas eu reproduzo do jeito que está no texto, porque ele está bem didático e vem nos recordando os principais conceitos desse tema. Então, o mercado de carbono ele nasceu para apoiar as ações de mitigação das mudanças climáticas, que são causadas pelos gases de efeito estufa. A gente sempre vem na cabeça o primeiro, o gás carbônico ou o dióxido de carbono, o CO2, mas outros gases também influenciam, como o metano, o óxido nitroso e os perfluorcarbonetos. É só uma lembrança disso. O texto começa com o ano de 1996 como sendo o marco inicial do surgimento desse mercado de carbono. Lembrando que em 1997 é que lançado o protocolo de Kyoto, elaborado em uma das suas reuniões. Apesar de que para ele entrar em vigor mesmo, foi só em 16 de fevereiro de 2005, após o atendimento às condições que exigiam a ratificação de, no mínimo, 55% do total de países membros da Convenção. Isso eu estou lendo numa outra anotação, porque é uma informação que o texto não traz, mas já que ele veio com esse histórico, e agora o que eu achei interessante é que, mesmo antes dele entrar em vigência para todos os países e ser ratificado pela maioria, algumas transações começaram a ser feitas pelos países que já tinham ratificado. E em 2003 tem uma avaliação já do balanço das primeiras ações feitas no âmbito desse protocolo. Ele previa 3 mecanismos diferentes de ações concretas. Um foi um comércio de certificado de redução de emissões entre os países que começaram a emitir primeiro, os países mais industrializados, que eram chamados países do anexo 1. A implementação conjunta era também de ações entre esses mesmos países do anexo 1
E havia um mecanismo chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse envolvia países mais industrializados com países em desenvolvimento, onde poderiam ser feitos projetos que gerassem créditos de carbono nos países em desenvolvimento. Bom, apesar de terem sido feitas várias iniciativas, ter servido de experiência, é muito fácil vocês acharem muitos estudos com projetos, com detalhes, com balanços. O fato é que essas ações previstas no âmbito do Protocolo de Kyoto não foram suficientes para limitar o aquecimento global. A meta era de diminuir as emissões do mundo todo em 5,2% em média até 2012, comparados aos níveis de 1990. Alguns países diminuíram muito suas emissões, como a Alemanha, em 23%, a União Europeia como um todo, em 19%. Mas os países, o globo como um todo, ele aumentou em 38%. Então, esse protocolo não foi suficiente para conseguir a redução, que tem que ser global. Então, o texto nos traz esse dado de que em 2015, todo o mercado dessas licenças comerciáveis de emissões, por exemplo, correspondia a somente 11% do total de emissões que estavam sendo feitas. Então, em 2015, na reunião do clima, foi feito um novo Acordo Climático de Paris, um Acordo de Paris. Vocês veem também toda hora isso na imprensa ou sendo mencionado. E a meta é de que quer se evitar que aumente mais do que 2 graus Celsius em média. E cada país faz a sua própria meta de contribuição nacionalmente determinada. Cada país diz de que forma poderia diminuir suas emissões e faz suas estratégias. Uma observação aqui, que não está no texto, é que é o seguinte: muitas vezes se fala, mas é tão pouco, 2 graus Celsius, não faz diferença. O problema não é esse. 2 graus Celsius, em média, para você ter uma variação de 2 graus Celsius em média, teve que ter variações muito grandes nos extremos do clima. Então, a gente vê secas mais secas, chuvas mais fortes, frio mais frio, calor mais calor, e fora as ondas Nós tivemos esse ano uma onda de temperatura, ficamos com 37 graus durante 5 dias seguidos de temperatura máxima em Brasília. Isso nunca ocorria. Então, as coisas que ocorriam a cada 10, 15 ou 20 anos, ocorrem a cada 2 anos, 3 anos e ano a ano. Então, o problema do aquecimento global é o aumento dos picos e dos picos de temperatura, o aumento dos imprevistos, tipo as cheias mais cheias, as secas mais secas. Então, 2 graus Celsius de temperatura já dá essa movimentação toda no clima. Então, até o protocolo de Kyoto, o esforço era mais focado na mudança de matriz energética e setor de transportes, e principalmente os países mais industrializados, que já emitiam muito mais, tinham muito mais aviões e com matrizes energéticas mais baseadas em combustíveis fósseis, em diesel, por exemplo. O Brasil sempre teve uma matriz energética limpa, baseada em hidroeletricidade. No entanto, começou a contribuir cada vez mais com as emissões provocadas pela mudança de uso da terra. Não só o Brasil, como todos os países detentores de florestas registraram aumento de desmatamento. Então, recordando o gráfico que nós vimos lá na primeira aula, no vídeo aula 1, no terceiro vídeo,
onde apresentei aquele estudo de caso sobre a Amazônia, que de certa forma foi referenciado em vários momentos ao longo do curso, onde a gente vê num período maior, né, de 30 anos, a variação desse desmatamento. Então, de fato, nós temos dois picos muito grandes em 94 e 2004, e durante essa década foram valores elevados de desmatamento anuais. Há uma queda bastante drástica a partir de 2004 até 2012, com um esforço grande de comando e controle e melhoria no monitoramento por satélites, e inclusive instrumentos voluntários contribuíram. Foi nesse período que foi lançada a moratória da soja, que nós também vimos em outra aula. Então a gente vinha numa tendência que diminui o desmatamento, e o problema do desmatamento é quando ele é ilegal, obviamente, porque se você tem legalmente uma área, na Amazônia pode desmatar até 20% para as atividades produtivas. O grande problema são as áreas que não estão destinadas ainda, e nelas ocorre a maior parte do desmatamento. Bom, então esse era o histórico, e a gente viu que, infelizmente, de 2012 para cá, a pressão vem aumentando muito. Então, o desmatamento é mudança de uso da terra e implica em liberação do gás carbônico e contribui para aquecimento global. Mas naquele ano do Acordo de Paris, em 2015, a gente vinha numa tendência bem grande, como a gente acabou de ver, de redução do desmatamento na Amazônia. Então a meta foi até bastante ambiciosa, a meta que o Brasil se comprometeu de reduzir em 37% até 2025 as suas emissões e em 45% até 2030. Isso não era também só ligado ao desmatamento, tinha meta ligada a reflorestamento, também a ganho de eficiência no setor energético e eficiência no setor de transporte urbano. E essa parte do texto, os autores terminam com conclusões de outros estudos aí citados, que fizeram análises econômicas do desmatamento e chegam à conclusão que evitar o desmatamento é um instrumento muito mais custo-efetivo, ele é muito mais barato em relação a outras formas de evitar a emissão de gás carbônico, como a mudança na matriz energética. Então, para a gente contribuir com a diminuição, com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, é mais custo-efetivo reduzir o desmatamento do que mudar a matriz energética, por exemplo. E isso no geral. E aí eles citam outro estudo em que essas soluções chamadas baseadas na natureza, que são evitar o desmatamento, reflorestamento, fazer sistemas agroflorestais, essas soluções poderiam contribuir muito, segundo esses estudos, com até 37% do esforço necessário para o alcance das metas do Acordo de Paris. Aí a gente entra no segundo ponto do texto, que são as questões ligadas à água. E ele fala muito em água e floresta, ou água e a cobertura vegetal em geral. Por quê? Frequentemente, a limitação dos recursos hídricos deve-se às deficiências no uso do solo ou cobertura inadequada da vegetação, né? Com desmatamento, com desflorestamento ou com a perda da vegetação em geral. Isso porque a disponibilidade de recursos d'água ela é maior em áreas ainda protegidas, e a vegetação ela protege as nascentes dos cursos d'água. Entre a relação floresta-água,
o texto nos traz uma série de relações comprovadas pelas pesquisas e de que as florestas de fato diminuem, por exemplo, a taxa de escorrimento superficial nas bacias, ou seja, que é justamente o que provoca a erosão do solo, que leva sedimentos aos cursos d'água. Além disso, com a vegetação, filtra-se substâncias potencialmente contaminantes, reduz a vazão total por bacia, aumenta ou diminui a recarga das nascentes e das águas subterrâneas, dependendo de maior ou menor vegetação, maior ou menor porosidade do solo, enfim. E uma das coisas mais importantes e que a gente já viu também é essa relação da floresta com o regime de chuvas. Em outras regiões, a gente viu a teoria dos rios voadores da Amazônia, que as chuvas em outros locais se devem à concentração das nuvens na Amazônia, que vem descendo para outras regiões. E principalmente esse regime de chuvas é muito importante para a produtividade agrícola no Brasil. Então, em decorrência dessas pesquisas na área de ecologia, biologia, pode-se afirmar que os serviços ambientais hidrológicos prestados pelas florestas incluem a melhoria ou a manutenção da qualidade da água, da regulação da vazão, do fornecimento de água e da produtividade aquática, ele quis dizer dos peixes. Então, os esquemas de PSA que são focados nos serviços hidrológicos, eles são potencialmente promissores no país, que tem tantos recursos hídricos. Então, o autor nos recorda que a Política Nacional de Recursos Hídricos, de 97, ela foi pioneira em instrumentos econômicos, porque ela já previa a cobrança pelo uso da água e a destinação para a manutenção da qualidade ambiental nas bacias hidrográficas. Então, a partir dessa lei, foram instituídos os comitês de bacia, e a bacia passou a ser a principal unidade de gestão dos recursos hídricos. Então, para a gestão de uma bacia, você envolve várias instituições, vários municípios, muitas vezes mais de um estado. E uma das fontes de recursos para esses comitês de bacia vem dos usuários, principalmente os usuários que fazem produção de energia a partir da geração hidrelétrica. E, como a gente viu, a matriz energética brasileira, ela é baseada em recursos hídricos mais do que em combustíveis fósseis, apesar de que a gente tem térmicas, e a gente precisa de algumas térmicas por questões de interligação do sistema e por questões de locais onde você não tem a hidrelétrica, não é possível fazer. Então, uma outra fonte potencial de recursos seria, o texto nos lembra, se fosse regulamentado os artigos da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que prevê também a possibilidade de cobrança por usuários, como esses produtores de energia hidrelétrica, pelos benefícios que trazem as unidades de conservação. E então, o texto nos traz casos de PSA baseados no conceito de produtor de água, que foi um conceito interessante, proposto pela Agência Nacional de Águas, que era o pagamento para produtores rurais que estivessem conservando áreas de nascentes, estivessem participando da gestão dos recursos hídricos. E a ANA faria essa ligação, então, entre os produtores rurais e os usuários privados ou públicos da água protegida pelas ações desses produtores. Então, o serviço ecossistêmico o serviço hidrológico, né, da bacia hidrográfica. O serviço ambiental são os serviços de proteção das nascentes, de áreas de proteção permanente, as áreas de reserva legal,
as áreas mantidas por esses pequenos produtores e suas técnicas de produção. Então, eu coloquei aí o endereço na internet da Agência Nacional de Águas, na parte onde detalha o Programa Produtor de Água. Inclusive, quando eu colocar o link desse vídeo, eu vou colocar também um PDF que explica a ideia, essa nota informativa sobre o Programa Produtor de Água, que fala dos seus conceitos, seus objetivos. Não é uma nota muito longa, 4, 5 páginas talvez, mas é muito interessante. E como último tema de importância global e também que potencialmente pode ser tratado com instrumentos econômicos, é a perda da biodiversidade. E esse com mais dificuldade, a gente vai ver por quê. Bom, justamente é muito mais difícil você valorar a perda da biodiversidade, porque é valorar a perda da própria vida, das bases que sustentam a vida. Então, na busca por indicadores substitutos, tem se usado pelo menos a medida da área conservada em locais de alta biodiversidade. Mas, mesmo com dificuldades, vem se adotando algumas soluções baseadas em mercado, instrumentos econômicos, porque a gente sabe das limitações dos instrumentos de comando e controle, das dificuldades da fiscalização e do monitoramento, do problema que é mesmo que todos os órgãos públicos tenham capacidade de fazer adequadamente esse monitoramento, e também, dada a característica de bens públicos dos serviços provenientes da biodiversidade, a gente sabe também que é difícil chegar a ter um mercado bem formado nas questões de biodiversidade. Então, entre os instrumentos econômicos que poderiam ser elegíveis para tratar essa questão, o texto cita a aquisição de áreas prioritárias para conservação, apesar de que é uma solução cara e que tem a manutenção. Compra de direitos para bioprospecção, para caça, para pesca, para ecoturismo, são alguns mecanismos possíveis. A certificação de produtos da agrobiodiversidade, que já vem acontecendo. Você considera que o produto produzido de forma sustentável, geralmente por comunidades ou extrativistas e indígenas, ela tem embutida a externalidade. Se ela tiver embutida no preço a externalidade do benefício que ela gera, é uma forma de você ter a inclusão da proteção à biodiversidade num mecanismo, num instrumento econômico, num mecanismo de mercado. Esse é um muito interessante. A gente viu que, por exemplo, a gente já tem uma política de preços mínimos da biodiversidade, a PPGM Bio, que a gente viu lá numa das primeiras aulas. E outro mercado potencial que surge, que é interessante, é esse mercado com as emissões das cotas de reserva legal, onde os produtores vão poder compensar suas reservas legais entre eles. E o ICMS ecológico, que a gente viu há poucas aulas, como um exemplo de instrumento econômico que já está em uso aplicado no país. Então, aqui recordando, na aula 6, inclusive, estudando os instrumentos de governança, foi falado no ICMS ecológico, que é um imposto complicado já assim, por natureza, que tem diferentes formas de cálculo nos diferentes estados, mas ele tem sido usado sim como um instrumento para estimular a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Então, a ideia do ICMS ecológico em alguns estados é estimular os municípios a melhorar o seu desempenho ambiental e também compensar alguns municípios que têm áreas muito grandes de seu município destinado para áreas protegidas, unidades de conservação ou terras indígenas. E um parâmetro ambiental importante também é a questão do saneamento e disposição de resíduos sólidos. Então, o ICMS pode ser um meio para estimular os municípios a lidarem com todos esses problemas, porque o ICMS é recolhido pelo Estado e distribuído pelos municípios de acordo com vários critérios.
E aí tem um estudo bem recente em que analisa se o ICMS ecológico vem de fato conseguindo cumprir esse papel de incentivo de melhoria do desempenho ambiental de municípios. As conclusões são de que vem conseguindo, na maioria dos municípios, em alguns mais, outros menos, e é um estudo muito interessante. Se não me engano, eu coloquei para vocês também na época, mas eu posso colocar de novo. Agora ele está inteirinho em inglês porque ele foi apresentado numa conferência no Canadá. E a pergunta que eu deixo para a gente discutir no nosso último encontro, todo mundo que não falou antes pode falar no último, que vai ser amanhã, dia 25, quarta-feira, que é falar sobre essa questão: o que são serviços ecossistêmicos, o que são serviços ambientais, qual é essa diferença que alguns autores colocam. E assim, ao responder essa pergunta, lógico, caracterizar o que são e qual a diferença. Então, eu chego ao último slide do nosso último vídeo aula, concluindo o curso de Planejamento Público e Meio Ambiente. Muito obrigada a todos vocês, os meus alunos, pela presença nos encontros, pelo interesse, pela contribuição, pelas perguntas. Foi um período muito rico, eu gostei muito da experiência, espero que vocês tenham gostado da experiência também. Desejo muito sucesso a todos vocês, concluam a graduação com muita satisfação pela carreira escolhida e gerem muita externalidade positiva para a sociedade. Obrigada!